Boa noite, Nicola. Like número 2. Se o São Paulo não der certo com o zagueiro Juan Tressoldi, São Paulo vai atrás do Gustavo Albertini da Ferroviária. Você tem essa informação? Severino, na semana passada, sugeriram ao São Paulo um zagueiro da Ferroviária chamado Medina, tá? Mas o São Paulo, naquele momento, avaliava não ter a necessidade da contratação de nenhum atleta para a zaga. Isso pode mudar com o Juan? Pode, mas vamos aguardar a resposta, só dando uma limpada aqui na câmera, para ficar mais bonitinho. Vamos só aguardar a resposta desse dirigente do São Paulo. Já posso até emplacar sobre essa informação de Gustavo Albertini, que eu nunca havia ouvido falar. São Paulo atrasa pagamento e complica a permanência do zagueiro Juan no clube. Interrogação. Vou tentar entender do que se trata essa história para contextualizar e trazer informações para vocês. O que eu posso garantir é que o São Paulo não tem condição de, nesse ano, comprar nenhum jogador. Então foi por isso que também foi muito comemorado quando o São Paulo conseguiu um acordo com a Lazio para a extensão do empréstimo do Marcos Antônio por mais uma temporada, com a obrigação de compra na metade do ano que vem. O São Paulo entende que para a próxima temporada já vai ter capacidade física de fazer um investimento para a compra do atleta, que custa 25 milhões de reais. O Juan está avaliado em 27 milhões de reais. E aí que mora o grande problema, como gastar 27 milhões em um zagueiro, que até deixou boa impressão, mas que ainda não vingou. Estou printando a mensagem do Leonardo Limeira e vou mandar para um dirigente são paulino para que a gente possa obter qualquer informação sobre o tema. Quer ver, ó? Boa noite. O senhor está por aí? Isso aqui é verdade? Mandei, tá? Assim que tivermos resposta, também já contextualizo e atualizo para vocês. Boa noite, Nicola. O Igor Vinícius vai mesmo sair? Vai sair mesmo. Tem alguma chance de a diretoria negociar o Jandrei na janela do meio do ano? Rodrigo, o São Paulo precisa baixar bem a folha, mas não vai ser com o Jandrei. Os caras entendem que o Jandrei treina bem demais e é meio que um homem de segurança do gol, que parece para mim uma grande loucura, mas é assim que os caras não enxergam, tá? Sobre o Igor Vinícius, o contrato acaba em dezembro, ele perdeu muito espaço. O Igor Vinícius hoje ele é a terceira opção na lateral. Cédric Soares é o primeiro. Quando não tem o Cédric, muitas vezes o Ferrarese é utilizado. Chegaram a especular que ele poderia ir embora na metade do ano. Até agora não tem nada, tá? Quero que o Corinthians se exploda e afunde em dívidas. A mensagem do Flávio Alves. Caramba. O Garage Gastrobar. Boa noite, Nicola. Não entendo, o Marinax vai chegar porque tem que vender agora as joias da base do São Paulo. Abraço, obrigado. Garage, só para explicar, né? O São Paulo e o Marinax têm um acordo verbal, mas esse acordo demanda e depende de uma série de questões burocráticas a serem resolvidas. Antes da resolução desses problemas, não dá para assinar o contrato, tá? Então, a grande verdade é que a expectativa é de um acordo para o segundo semestre de 2025. A reportagem da Piauí, que falava do Gilmar Mendes com a CBF, foi o motivo da queda. O Gilmar Mendes não gostou e tirou o Edinaldo, e entrou o amigo do Flávio Dino. Eu acho, Átila, que você tem ótimos pontos nessa sua afirmação aí, tá? E o Gilmar Mendes é o ministro do STF. E a gente tem percebido que os ministros do STF têm muitos poderes no Brasil. Eu acho até que o Alexandre de Moraes é mais poderoso do que o Lula. O Gilmar Mendes está se mostrando, para mim, o mais poderoso do futebol brasileiro. Era ele quem bancava o Edinaldo, depois da publicação da matéria da Piauí, que revelou numa associação entre Gilmar Mendes e a CBF, no caso com o Edinaldo, por conta da CBF Academy. Só para vocês entenderem, o Gilmar é sócio de um instituto. Esse instituto virou parceiro da CBF na CBF Academy. Isso repercutiu muito mal para o Gilmar Mendes. E aí, o que se escuta entre presidentes de clubes é que, diante dessa notícia, o Gilmar decidiu acabar com a brincadeira do Edinaldo. E aí, a curiosidade vem agora. Vai haver no dia 28, ou haveria no dia 28, uma decisão final do STF, né? O Edinaldo chegou a recorrer em 2 vezes da decisão da última quinta-feira do Tribunal de Justiça do Rio, que suspendia o Edinaldo como presidente. O Edinaldo
desistiu desses dois pedidos, desistiu de aguardar pelo STF, numa clara demonstração de que ele já entendeu que o ciclo dele acabou, ou melhor, que já acabaram com o ciclo dele. Zampedri no São Paulo, Jandrei e Vinícius fora do São Paulo. Vamos começar por essa última essa primeira do Zampedri. No final de semana, eu não conheço, tá? Mas um jornalista chamado Vinícius Furlan publicou que o São Paulo tem negociações para a contratação do Zampedri. Centroavante argentino, 37 anos de idade, também se naturalizou chileno, está desde 2020 na Universidade Católica, bons números por lá. Foi chegar com o São Paulo e 2 pessoas do São Paulo disseram que não tem nada. O Vinícius Furlan é o mesmo que havia publicado na semana passada que o São Paulo tinha a intenção de fechar com o Carlão e também com o Medina. Carlão, centroavante de 32 anos de idade, Medina, zagueiro de 23 anos de idade, atletas da Ferroviária. Pois eu fui checar e a verdade é que a Ferroviária ofereceu esses 2 jogadores para o São Paulo, até tentando se aproveitar da boa relação que o dono da Ferroviária, o Bertolucci, tem com o São Paulo, mas o São Paulo foi quem não demonstrou a intenção de contratar os atletas, tá? Então, posso falar que Zampedri não há absolutamente nada. Já mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, assim que tiver qualquer atualização também já conto para vocês, tá? Eu tinha perguntado sobre a permanência do Russ, ela fica complicada por conta de atrasos. Deixa eu contar outra curiosidade. Peraí, ó. Cajuda, Pitombeira, Cruzeiro. Deixa eu contar uma curiosidade, o Campeonato Brasileiro desse ano tem sido marcado por desempenhos ruins dos visitantes, tá? Foram só 13 vitórias de times visitantes depois de 9 rodadas, a gente já está na 9ª rodada, né? Só para me certificar e não falar nenhuma bobagem. Brasileirão, 9 rodadas. Se foram 9 rodadas, a gente está falando de 90 jogos. De 90 jogos, só 13 terminaram com vitória dos visitantes. E aí uma observação importante, na comparação com as 9 primeiras rodadas do ano passado, eram 25 vitórias de visitantes. E esse número só não é pior nesse ano por causa do Palmeiras, que venceu os 5 jogos que fez como visitante, tá? Estou vendo aqui no GE, eu abri o site para ver o número de rodadas, e além dessa notícia da rescisão do contrato do Fluminense com o Renato Augusto, eleição na CBF, clubes exigem mudança de estatuto e criação da liga. Em nota, a maioria de integrantes da LFU e Libra, que não apoiam o futuro presidente da entidade, fazem série de exigências à futura nova gestão. A verdade é que Samir Chaud será eleito presidente no próximo domingo com o apoio de apenas Botafogo, Vasco, Palmeiras e Grêmio, entre os grandes, tá? E esses são os únicos times da Série A que o apoiam. Os outros 6 apoios são de times da 2ª divisão. Flamengo, São Paulo, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, todos estavam com o Reinaldo Carneiro Bastos, que chegou a ter, no sábado, 32 apoios de clubes, 3 debandaram, 3 deixaram o Reinaldo para trás. Mas a irritação dos clubes se dá porque, mais uma vez, elegeu-se um presidente sem qualquer participação dos clubes. Os clubes foram completamente alijados do processo. E a partir daí os caras vão fazer uma série de exigências, tá? A grande questão envolvendo o Samir é quem escolheu o Samir. E quem era o Samir Chaud ou Chaud antes dele ser o escolhido? A resposta que eu tenho é de que a escolha se deu por Gilmar Mendes, ministro do STF. Hora de falar sobre o São Paulo, mas especificamente de Ferreirinha, atacante que se machucou de novo e só volta a defender o tricolor depois do Super Mundial de Clubes, torneio que vai parar o Brasileirão entre 12 de junho e 12 de julho. A confirmação da lesão do Ferreira foi feita pelo São Paulo nessa segunda-feira. Ele volta a sofrer com um problema na planta do pé esquerdo, algo que já o afastou nos tempos de Grêmio. Existe a preocupação com o grau dessa lesão, com o fato dessa lesão poder ser agravada, até por isso ele não enfrentou o Grêmio e é desfalque certo nos 5 próximos jogos. Contra Náutico pela Copa do Brasil, Mirassol, Campeonato Brasileiro, Tajeres, Libertadores da América, além de Bahia e Vasco pelo Campeonato Nacional. Ferreira, que virou titular absoluto e tem 22 jogos, 5 gols e 2 assistências na atual temporada. Ainda sobre o São Paulo, Marcos Antônio teve constatado uma lesão muscular na coxa. Não foi divulgado o grau dessa lesão, mas o que se sabe é que ele não enfrenta o Náutico pela Copa do Brasil nesse meio de semana. Já Lucas sofreu um entorse no tornozelo e faz tratamento para que esteja à disposição do técnico Luiz Ubeldia.
Bora responder agora se Zampedri, centroavante de 37 anos de idade, argentino e naturalizado chileno, pode virar reforço do São Paulo. Essa especulação surgiu durante o fim de semana, depois que o jornalista Valentim Furlan trouxe a notícia. Vários são paulinos se questionando, perguntando se seria interessante, se esse poderia ser o substituto para o Caleri, que só volta a jogar na próxima temporada. O Zampedri tem 37 anos, atua pela Universidade Católica e joga no Chile desde 2020. Temporada atual de 14 jogos e 6 gols, centroavante típico, de pouca movimentação, mas aquele cara que põe a bola para dentro do gol. Contrato até dezembro desse ano, o que poderia facilitar uma chegada dele para a próxima temporada. Antes de gravar esse vídeo, consultei 2 fontes do Departamento de Futebol de São Paulo, ambas asseguram que o Zampedri não faz parte dos planos. São Paulo nem está decidido a contratar um centroavante, ainda está avaliando os prós e contras. A avaliação é de que o André Silva tem dado conta do recado e que o Renan Francisco merece mais minutos, até por isso o São Paulo não tem uma posição formada. Vale a pena investir na contratação de um centroavante ou não? O Zampedri seria uma alternativa a ser estudada se o São Paulo decidir pela contratação de jogador. Vale lembrança também de que o Valentim Furlan já havia dito recentemente que o Carlão, da Ferroviária, atacante, centroavante de 32 anos, e o Medina, zagueiro de 23, também da Ferroviária, interessam ao São Paulo. O que ocorreu foi que a Ferroviária sugeriu os nomes ao São Paulo, até pela boa relação que tem do Juliano Bertolucci, que é o dono da SAF da Ferroviária, com o São Paulo, mas o tricolor agradeceu a sugestão e recusou os 2 nomes. Família, fica pra você aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente sabe que você gosta muito dele, né, que é o São Paulo. Chega aqui, deixa aquela moral, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço no seu coraçãozinho, até o próximo vídeo, segue pra mais.